Olá pessoal, hoje nós vamos introduzir para vocês funções de várias variáveis. Você pode estar se perguntando, será que é muito diferente do que eu estudei lá no cálculo 1? Bem, fica comigo até o final dessa aula que aí você vai poder me dizer se o que a gente vai estudar é muito diferente ou se é apenas uma coisa um pouquinho mais geral, tá certo? Então vamos lá? Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, vamos tentar responder essa pergunta que eu lancei aí no início. Será, que muda muito o que a gente vai estudar agora para o que a gente estudou no cálculo 1? Vamos ver isso aí no decorrer da aula e vocês vão me dizer aí nos comentários qual a opinião de vocês. Se realmente isso muda muito ou se é apenas uma pequena generalização, tá bom? Então eu vou começar aqui lembrando para vocês a definição de função, certo? Geral. Então, para que a gente tenha uma função, a gente tem que ter dois conjuntos não vazios, A e B, e uma regra, tá certo? E aí a gente vai dizer que f de AB é uma função se para cada x em A existe um único y em B, tal que f de x é igual a y, tá certo? Bem, coloquei aqui os tradicionais diagramas, que é para poder a gente entender bem essa definição. O que quer dizer que para cada elemento de A existe um único elemento em B. Primeiro ponto é que não pode sobrar elementos em A sem ter correspondente em B, certo? Por exemplo, esse caso aqui, não é uma função, tá? Então aqui não é função. Por quê, professor? Porque aconteceu justamente isso, teve um elemento do domínio, tá? Que não recebeu, né? E aí já lembrando também os nomes, que nesse caso o conjunto A ele é chamado, quando é função de domínio, e o conjunto B ele é chamado de contradomínio. Então nesse caso aqui ele não é uma função, por quê? Porque tem elementos de A que não tem correspondente lá, tá certo? Aí vamos para esse segundo exemplo. Aqui também não é função, tá? Não é função também. Por que, professor, não é função? Porque, veja, o que é que diz a definição? Diz que para cada elemento de A existe um único y em B, tal que f vai relacionar esses dois pontos, esses dois elementos. Observe que esse elemento daqui de A, ele está sendo correspondido com esse de baixo e com esse de cima. Então ele não está tendo um único correspondente, e sim dois. Então isso aqui não é uma função. Esse caso aqui, aí você vai dizer, não, professor, também não é função não, porque está sobrando um de B. A definição não fala sobre B, que B obrigatoriamente tem que receber uma ligação via F. Isso aí não fala na definição, fala apenas sobre A. Todos os elementos de A tem que ter um correspondente e esse correspondente só pode ser um para cada elemento. Aí você pode dizer, não, professor, mas esse aqui está recebendo 2. Também não tem problema. Por quê? Porque o que importa é o seguinte, você olha aqui no domínio. Esse cara está se correspondendo com apenas 1. Beleza. Esse aqui também está se correspondendo com apenas 1. Também não tem nenhum problema. Se eles estão se correspondendo com o mesmo cara lá no contradomínio, isso não tem problema. A gente vai ver isso depois. Apenas a função vai deixar de ser injetiva, certo? Uma propriedade da função, mas continua sendo uma função, tá certo? Então, pessoal, vamos ver aqui. No cálculo 1, tá? O que é que a gente trabalhou lá? Bem, a gente considerava intervalos da reta, e a nossa função ela era definida de um intervalo na reta, podendo ser na reta toda, na própria reta, onde eu associava a cada número real um outro número real, tá certo? O que é que vai mudar agora, professor, quando a gente for estudar funções de várias variáveis? O que vai mudar agora é o nosso domínio da função. Ele agora não vai mais morar na reta, ele vai morar no Rn. Professor, quem é o Rn mesmo? É R cartesiano R, cartesiano R, N vezes. Ou seja, todos os elementos que estão aqui, ele tem N coordenadas, certo?
Bem, isso a gente já trabalhou lá no cálculo vetorial também, né? Com R2, com R3. Aqui a gente está só escrevendo de uma forma genérica. Inclusive, já adianto para vocês que no decorrer do curso a gente não vai ficar trabalhando de forma geral assim. A gente sempre vai particularizar para os casos em que n é igual a 2 ou n é igual a 3. Ou seja, aqui a gente vai estar trabalhando com R2 e com R3, né? Porque vai simplificar os cálculos também para a gente conseguir ter uma visualização também quando for necessário, tá? Então agora ó, a gente vai ter uma função, ó, o que muda é isso, ó, certo? O domínio agora é um subconjunto do Rn e ela continua caindo nos reais. Então ele vai pegar uma enupla aqui e associar esse número real, tá bom? Inclusive essa função aqui ela também é chamada de função escalar. Por quê, professor? Porque o contradomínio são os reais, tá bom? Então só um desenhozinho aqui, né, para você ter uma noção. Eu coloquei aqui no caso particular do R2, né? Então a gente tem aqui o plano XY, então eu peguei um ponto aqui de coordenadas x e y, né, em que ela vai ser levada pela f num número real, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar agora no cálculo 2. E aí, professor, o que é que a gente vai estudar sobre essas funções de várias variáveis? Pessoal, a gente vai repassar tudo que a gente estudou no cálculo 1, a gente vai fazer agora no cálculo 2 para essas funções. Como assim, professor? Lembra que lá a gente estudou qual o domínio máximo de uma função, a gente também estudou qual é a imagem, a gente estudou limites, a gente estudou derivadas. Então, tudo isso a gente vai fazer agora para essas funções de várias variáveis, tá certo? Então, vamos começar devagar, vamos ver aqui as definições de algumas funções, vamos ver o esboço do seu domínio, para a gente ir se habituando com elas, tá certo? Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o seguinte, estou pegando f de um subconjunto do R2 na reta, certo? Em que f de xy é x mais y sobre x menos y, essa é a regra. E A, que é o domínio, são os pontos do R2 em que xy é diferente de zero, tá bom? Mas antes da gente fazer o que está sendo pedido aqui, só fixar com vocês uma anotação. A gente vai representar por d de f o domínio da função f, certo? Então aqui o A seria o d de f. E a imagem, tá, do conjunto via a função f são os pontos da reta, tais que xy está no domínio, tá bom? Então, vamos fixar aqui essas duas notações. Então, o que eu peço aqui para a gente fazer, né, é representar o domínio geometricamente. Isso é uma coisa importante porque a gente vai fazer algumas classificações topológicas sobre eles, né? Então, que inclusive vai ser, né, uma das aulas seguintes aí do nosso curso. Mas então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Primeiro, o nosso domínio, né, ele é um subconjunto do R2. Então eu vou traçar o eixo X e o eixo Y, né, uma vez que eu estou no R2. Aí observe, a única restrição que existe sobre ele é que X seja diferente de Y. Tá? Então, bem, aí eu tenho que saber o seguinte, onde é que X é igual a Y? Bem, onde X é igual a Y, né? Ou seja, Y igual a X. É a bissetriz aqui, né? Ó. Olha só. Essa é a reta Y igual a X. E aí o que ele está dizendo é que a gente está tirando essa reta. Tá? Então o nosso domínio ele vai ser essa parte de cima com essa parte de baixo aqui. E aí sempre que a gente for representar que um certo traço, né, uma certa curva não faz parte do domínio, a gente vai fazer ela de forma tracejada. Tá beleza? Então, geometricamente, esse é o domínio da nossa função. E o próximo item pede para a gente calcular quem é f de 2, 3. Bem, mas isso a gente está acostumado a fazer para funções de uma variável. O que é que a gente vai fazer? F de 2, 3. Bem, basta a gente lembrar, né, que a primeira coordenada é a coordenada x e a segunda coordenada é a coordenada y. Se tiver 3 variáveis, a terceira coordenada vai ser a variável z. Né? Essa é a ordem que a gente coloca. Então isso aqui é igual, basta eu vir na função, ó. Onde tiver x eu vou colocar 2 e onde tiver y eu vou colocar 3. Então isso aqui vai ficar, ó,
2 mais 3 sobre 2 menos 3. E dá igual a 5 menos 1, que é igual a menos 5. Tá bom? Então, se a gente for desenhar até aqui graficamente, né? Ó, vamos marcar aqui no gráfico quem é o ponto 2, 3. Bem, x é 2 e y é 3. Ó. Então, a gente sobe aqui. Pronto, esse aqui é o ponto 2, 3. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, que a nossa função f está levando aqui, ó. Vou fazer assim. Está levando aqui no menos 5. Tá? Então, pessoal, é simplesmente isso, né? Observe que é uma generalização simples, né, até agora, do que a gente viu lá no cálculo 1. Vamos ver só mais um exemplo para a gente ver como é que a gente esboça a região do domínio, já para a gente novamente, né, ir se habituando a fazer esse esboço. Então, no nosso segundo exemplo, né, agora eu tenho, né, uma função novamente do R2 na reta, em que f de xy é a raiz de y menos x, mais a raiz de 1 menos y. E o domínio dessa função é o conjunto dos R2, em que y é maior ou igual que x e y é menor ou igual que 1. Tá? Então, vamos novamente, né, representar o domínio geometricamente e depois pergunta se eu posso calcular f de 1, 0. Tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó, o nosso plano XY. Então, o que é que você vai fazer? Semelhante ao do caso anterior. Veja, ó, eu tenho que y é maior ou igual que x. Tá? Então, quando você vai desenhar, você sempre pega a igualdade. Ou seja, você vai considerar a reta y igual a x. Professor, qual é a reta y igual a x? É a bissetriz. Bem, então, vou traçar aqui a bissetriz. Tá? Beleza. Aí ele disse o seguinte, ó. Bem, professor, eu quero os pontos em que y é maior ou igual a x. Bem, um fato é que tem um igual aqui, né? O igual já nos diz que a reta ela é uma coisa possível de ser, né? Aí você pode ficar na dúvida, professor, mas y maior ou igual que x é a parte que está acima da reta ou é a parte que está abaixo da reta? Bem, aí o que é que eu indico para você fazer se você tiver essa dúvida? É você fazer o seguinte, por exemplo, imagina esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele tem coordenadas x0, y igual a 1. Né, ó, porque eu estou exatamente onde x é 0 e y igual a 1. Esse ponto aqui atende a essa condição. O y é maior ou igual que o 0. Sim, né? Ó, porque y é 1 e x é 0. Então, o y é maior do que 0. Ou seja, essa parte aqui, né, do domínio diz que seria esse pedaço aqui de cima. Né? Ó. Tá bom? Onde é a parte que y é maior ou igual que x, incluindo a reta. Só que nesse domínio agora a gente tem uma interseção. Ó. O i, né, simboliza para a gente interseção. Então, agora eu vou olhar os pontos em que y é menor ou igual a 1. Bem, eu já marquei aqui y igual a 1. Né? Aí, veja, quem é a reta? Lembra que eu falo, sempre você faz o igual primeiro. Y igual a 1. Bem, y igual a 1, professor, é essa reta aqui. Beleza. Show de bola. E aí ele pede os caras que estão, ó, abaixo, né, ó, y que está abaixo do 1, ou seja, esse pedaço aqui, né? Então, o nosso domínio vai ser a interseção dessas duas regiões, o que eu fiz de azul com o que eu fiz de vermelho. Que no caso, ó, é esse pedaço aqui, né? Ou seja, é o pedaço que vai estar abaixo aqui da reta vermelha e acima dessa reta azul, incluindo as retas, né? No caso, eles param aqui, vão vir até aqui. Beleza? Então, esse aqui é o nosso domínio. Eu tenho que fazer a interseção das duas regiões.
Pronto. Baseado com isso, a gente já identificou aqui quem é nosso domínio. Eu posso calcular f de 1, 0? Bem, vamos ver. Quem é f de 1, 0? Bem, primeiro, quem é o ponto 1, 0? Né? Bem, o ponto 1, 0 é esse aqui, professor. Que é x igual a 1, y igual a 0. Esse ponto faz parte do nosso domínio? Não faz parte. Então, eu posso calcular f nele? Não, né? Porque ele não está no domínio. Então, não. Pois 1, 0 não pertence ao domínio de f. Tá certo? Então, essa foi uma aula introdutória para vocês verem que, de fato, não muda muita coisa do que a gente estudou lá no cálculo 1. Tá certo? Então, respondemos aí a pergunta que foi feita no início. Bem, essa é a minha opinião, mas qual é a sua? O que é que você acha? Você acha que está muito diferente ou você concorda comigo que realmente, né, é uma coisa natural, é uma generalização natural que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, queria pedir aí seu apoio, né, se você quer apoiar esse nosso projeto das videoaulas. Professor, como é que eu apoio? Como é que eu faço para apoiar? Muito simples. Basta você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, dar o like aí nesse vídeo e também compartilhar com seus colegas de sala, tá bom? Essa é uma forma que você está apoiando aqui o nosso projeto de videoaulas para que eu possa oferecer um conteúdo cada vez melhor para vocês, com uma estrutura cada vez melhor, tá? E não acabou ainda não, ó. Queria deixar aqui para você, ó, tá aparecendo aqui no canto um vídeo muito interessante que é da nossa próxima aula, em que você vai aprender exatamente como determinar o domínio e a imagem de uma função de 2 ou mais variáveis, tá? Então não perde essa próxima aula também, que ela tá formidável, tá certo? Então vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.